Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Threads, dessa vez para falar sobre sistema defensivo e sobre a performance de um defensor em específico. Porque para enfrentar o Vila Nova na noite de amanhã, sábado, dia 17 de maio, lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o famoso Oba, na cidade de Goiânia, o treinador interino João Eduardo Corrêa poderá contar com o retorno do zagueiro Abraão ao sistema defensivo do Atlético Paranaense. Abraão, que cumpriu suspensão diante da Chapecoense depois de ter recebido um cartão vermelho no confronto com o Botafogo de Ribeirão Preto. E isso deve significar, em última instância, que o zagueiro português Tobias Figueiredo volta ao banco de reservas em um momento onde ele se tornou um dos grandes alvos da torcida nas redes sociais, em razão da derrota para o Botafogo e do empate com a Chapecoense. E é por esse motivo que a gente vai tirar 5 minutinhos para falar sobre o que a gente pode esperar de Tobias Figueiredo daqui até o final da temporada. Porque eu reconheço, gente, que o zagueiro português de 31 anos de idade não desempenhou bem o seu papel nesses dois confrontos, mas eu discuto se esse é motivo suficiente para que a gente possa tratá-lo desde o mês de maio, como um completo descarte. Porque eu particularmente não acredito nisso. Tobias Figueiredo não é um defensor inútil, longe disso. Porém, é um zagueiro com características bastante particulares e que precisa ser utilizado pelo treinador, seja pelo interino, o João Eduardo Corrêa, ou qualquer outro que venha a ser contratado pelo Atlético, em um contexto coletivo que potencialize as suas qualidades e principalmente dê cobertura às suas fragilidades. E o que eu quero dizer com isso? É até bastante simples. Sendo um defensor de 31 anos de idade e 1,88 m de altura, sabia-se desde o início que o português não é particularmente veloz e nem um zagueiro de muita mobilidade. E os números de desarmes e interceptações de Figueiredo nas últimas temporadas, por exemplo, são um indício bastante forte dessa característica, dessa dificuldade. E foi justamente assim que ele acabou exposto diante do Botafogo de Ribeirão Preto e da Chapecoense. Em desvantagem no placar, o Atlético sobe as suas linhas de marcação e o zagueiro português acaba obrigado a defender profundidade, algo que não é o seu forte. E isso significa que o Tobias Figueiredo, pela lentidão, não pode ser escalado em uma equipe que ataca em bloco alto? Não, evidentemente que pode. O Pep Guardiola, por exemplo, para ficar no caso de um técnico que é top no futebol mundial, é um treinador cujos times têm como característica marcante atacar com um bloco extremamente alto. E o Gerard Piqué no Barcelona e o Mats Hummels no Bayern de Munique, que são zagueiros bastante lentos para o padrão do futebol europeu, eram titulares e peças importantes em equipes comandadas pelo técnico espanhol. Só que para isso, seja no caso do Bayern, do Barcelona ou do Atlético, dentro da sua circunstância particular, a equipe precisa pressionar melhor lá na frente. O que o Atlético não fez nas últimas partidas, especialmente no segundo tempo do confronto com a Chapecoense. Para que a saída de bola do adversário, gente, seja quebrada, para que os passes longos sejam menos precisos. Nesse cenário de uma saída de bola menos precisa, apressada por parte do adversário, a tendência é que a estatura e o porte físico do zagueiro português o coloquem em vantagem para recuperar a posse de bola, seja num duelo aéreo, seja recolhendo um lançamento longo mal direcionado pelo sistema defensivo adversário. Porque se o Tobias Figueiredo tiver que perseguir atacantes adversários por 20 e 30 metros, como a gente viu, especialmente no segundo tempo do confronto com a Chape, aí ele vai acabar exposto e o desempenho tende a realmente ser muito ruim. E isso é uma coisa que muita gente ainda não compreende bem, eu vou dizer assim. O coletivo é quem cria as condições para que a capacidade técnica individual dos jogadores sejam potencializadas ou as suas fragilidades expostas. E isso não significa, não é porque eu estou defendendo o Tobias Figueiredo, que eu acho que ele deve ser titular no sistema defensivo do Atlético. Nesse momento, o Abraão me parece ser com alguma tranquilidade a melhor opção de zagueiro para formar dupla com o Léo na defesa. Isso também não significa que a diretoria do Atlético não precisa buscar mais um reforço para esse setor na próxima janela de transferências. Tudo isso pode acontecer sem problema nenhum. O que eu estou afirmando com esse vídeo de hoje, ou a mensagem que eu estou tentando transmitir, é que descartar completamente o defensor português seria um desperdício na medida em que ele tem qualidades que podem ser úteis, seja desde o primeiro minuto, no caso de uma lesão ou suspensão, por exemplo, desde que o Atlético execute bem a pressão lá na frente, ou seja, por exemplo, nos minutos finais de alguma partida, onde o Atlético esteja ganhando e o adversário faça aquele famoso abafa, levantando bolas na área adversária.
o João Eduardo Correia, ou quem quer que venha a ser o treinador do Atlético, pode lançar o Tobias Figueiredo como um terceiro zagueiro, ou até no lugar do Léo, por exemplo, para ser esse zagueiro rebatedor, porque nesse cenário ele costuma acumular números muito positivos, e aí justamente por isso é que eu entendo que ele pode ser útil para o Atlético. Mas eu quero saber também o que vocês pensam, claro, sobre Tobias Figueiredo e a sua passagem pelo Atlético Paranaense, sobre se o zagueiro português ainda pode ser útil para o elenco do Furacão. Deixem aí nos comentários, eu sempre leio tudo aquilo que vocês comentam. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like no vídeo de hoje, se inscreva no canal Threads, o objetivo em 2025 é chegar aos 100 mil inscritos, e se isso acontecer, vai ter premiação especial para os inscritos aqui do canal. Então dê uma força para Threads, mandando esse vídeo para amigos, conhecidos, parentes atleticanos que não acompanham aqui o canal ou que acompanham, mas não são inscritos. Peça para todo mundo se inscrever. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima. Ai, que bosta.